Bom, boa tarde a todas e todos. Hoje, então, nós temos a banca de TCC 2 do estudante Ramon Camargo Machado, hoje, dia 15 de fevereiro de 2022. A banca, então, é composta por mim, professora Cátia Oliveira, né, que sou a presidente da banca, pelo professor convidado, professor Fábio Bortoli, e pelo professor da casa, Samuel da Silva de Brito. Nesse momento agora, então, eu vou fazer inicialmente a leitura do nosso protocolo, né, dos procedimentos da banca, e aí, na sequência, então, eu apresento o nosso convidado da banca de hoje, o professor Fábio Bortoli, e ele, então, pode iniciar suas considerações, né, vai fazer as suas considerações iniciais, e aí, na sequência, o professor Samuel, e eu faço, então, as minhas considerações no final e o encerramento. Depois, né, a gente passa para um momento individual de avaliação da banca, né, num link à parte, numa sala à parte, e depois retornamos, então, para informar, então, ao estudante Ramon Camargo, né, a sua aprovação, né, e a nota do Ramon, então, vai ser divulgada posteriormente, né, hoje o Ramon vai única e exclusivamente saber, né, da sua aprovação, e na sequência, então, depois de organizado todo o material dos três professores, né, da banca, o Ramon será informado, então, da sua nota, ok? Então, eu vou ler aqui o protocolo inicial, né? Então, a defesa oral do aluno é de 30 minutos, a arguição da banca e réplica também vai ter 30 minutos, né? Sugere-se 10 minutos para cada membro da banca e 10 minutos para o aluno. Após a apresentação do estudante, os membros da banca, a presença do orientador é facultativa aos membros da banca, se reúnem no segundo link para o preenchimento da ficha e deliberação das notas. Aí a gente tem um prazo de 15 minutos para fazer isso. O presidente da banca, né, a presidenta da banca, no caso eu, né, em gravação, então vou solicitar aos avaliadores as suas notas e calcular a média da ficha síntese dos avaliadores, que deve ser posteriormente enviada pelo presidente à comissão. Deve ser assinado pelos avaliadores da banca, o certificado de aprovação do estudante para catalogação do trabalho pela biblioteca. Retorno, então, depois, né, que a banca se reúne, a sala, né, nesse primeiro link onde nós estamos agora, para comunicação pelo presidente da banca ao aluno de sua aprovação ou reprovação, sem a divulgação da nota. E a fala do professor orientador, né, do professor Olavo, né, de 5 minutos, é facultativa, se ele gostar, né, se lhe interessar, né, fazer os 5 minutos de fala, de encerramento. Cada avaliador vai ficar responsável por enviar a própria ficha para a comissão de TCC em até 24 horas, caso necessite acrescentar comentários posteriores à defesa, e aí, então, encerramos os procedimentos. Ok? Deixa eu fazer mais uma permissão aqui. Então, eu vou passar a apresentação do professor Fábio Bortoli, vou ler rapidamente aqui o resumo, né, do seu currículo Lattes. Então, ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2000, mestrado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2006, e doutorado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2017. Atualmente é sócio arquiteto e urbanista da UMA Arquitetos, professor assistente da Uniriter, Laureate International e professor assistente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Tem experiência na área da arquitetura e urbanismo, com ênfase em projetos de arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: espaço público de propriedade privada, shopping center, espaços públicos, morfologia urbana, percepção ambiental. Fábio, então, passo a palavra para ti. Obrigado, Kátia. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz pela possibilidade de poder participar. É sempre, como a gente estava conversando, um momento interessante para a gente como professores, né? E um momento muito importante para o aluno, o Ramon, que vai apresentar, e para a instituição, para a universidade, né? Que é a formação dos alunos. Então, eu fico muito honrado até com a possibilidade de poder participar de um momento
assim tão nobre, né, para todos. Obrigado. Eu falo agora do trabalho? Sim, tu começas. Tu, como professor convidado, tu começas a fazer as tuas Não, eu acho considerações. que tem a apresentação do Ramon antes. Desculpa, eu tô Ramon. louca. Tu é o primeiro a falar, mas o Ramon apresenta, obviamente, desculpa. Isso. Perdão. Certo. Eu fiz a apresentação, mas o Ramon apresenta agora. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá, joia. Desculpa, Ramon, aí. Posso começar a apresentação? Vou marcar aqui nos minutinhos. Essa missão, hein, ela é, vamos lá, cronômetro. Pode começar, Ramon. Boa tarde. O título do meu trabalho é A Sede para a Casa de Passagem de Tupaceretã, Arquitetura como Auxiliadora do Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. Em relação ao tema, é a realização do projeto arquitetônico para a Casa de Passagem de Tupaceretã, no Rio Grande do Sul, local de acolhimento por curto período de tempo para crianças e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade social. O problema é que a estrutura atual é inadequada na tentativa de se assemelhar a um ambiente residencial, interferindo na evolução física e mental das crianças e adolescentes atendidos. O objetivo seria elaborar um projeto arquitetônico de um abrigo institucional, no qual atenda às necessidades individuais dos abrigados, através de ambientes com infraestrutura adequada para a convivência e integração e contribuam para o desenvolvimento cognitivo dos abrigados, melhorando a sua qualidade de vida. Em relação às modalidades de acolhimentos presentes no ECA, temos 5 e a Casa de Passagem é uma delas, que ela serve para acolher crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por curto período de tempo. São crianças e adolescentes de 0 a 18 anos e até 20 usuários. Em relação ao conceito, o meu conceito é lugar. Significa que eu quero que a edificação, o projeto, que as crianças tenham a sensação de pertencimento àquele local. Elas sintam que aquele local, elas pertencem àquele local, que elas se sintam acolhidas, seguras naquele local. As diretrizes seria basicamente estruturar espaços lúdicos interativos que estimulem a criatividade e a curiosidade das crianças, promovendo a interação entre crianças e com o meio, promover a relação entre ambientes internos e externos, estruturar ambientes visualmente permeáveis, permitindo a autonomia dos moradores através do monitoramento passivo, ambientes de uso social que devem ser multifuncionais, adaptáveis através de elementos leves que permitam configurações diversas, ambientes íntimos personalizáveis para uma melhor adaptação do indivíduo, prover ambientes com iluminação, ventilação natural, eficiência energética, conforto térmico adequados, utilizar mobiliários ergonômicos que respeitem a escala dos usuários, desenhar ambientes de serviços seguros quando não existe um funcionário presente e permitindo ainda que os internos possam realizar tarefas lúdicas sob supervisão, assim e assegurar as condições de acessibilidade da instituição de acordo com a norma NBR 9050. O projeto ele é dividido em 4 setores, sendo o setor íntimo basicamente formado por quartos e sanitários, o setor administrativo, que serve para o funcionamento da instituição, o setor social, que são ambientes no qual as crianças vão passar a maior parte do dia, e o setor de serviços, que é indispensável para qualquer residência. Em relação à volumetria inicial, ela tem uma forma, ela tem um formato em L justamente por causa da busca pelo um pátio central, justamente para ter uma permeabilidade visual entre os ambientes internos e externos. Quando foi feita uma entrevista na Casa de Passagem com as funcionárias, elas relataram que para elas conseguirem exercer a função delas de monitora de maneira eficiente, elas acabam restringindo a liberdade da criança. Isso quer dizer o quê? Que as crianças elas ficam praticamente o dia todo só na sala de estar. Se as crianças elas querem brincar no pátio, vai ter que ir todo mundo para fora no pátio, depois todo mundo volta e fica na sala de estar. Isso acaba restringindo a liberdade da criança. E com essa permeabilidade visual com o pátio central, faz com que a monitora consiga exercer o papel dela de cuidadora
através de um monitoramento passivo que não restringe a liberdade da criança. Então, quer dizer que pode ter crianças brincando no quarto central e pode ter crianças brincando, por exemplo, na sala de estar, e através desse monitoramento passivo, dessa permeabilidade visual, ela não restringe a liberdade da criança. Na volumetria final, aqui a gente, a ideia é bem semelhante, só que o volume, ele é explodido em 7 elementos, 7 blocos, e faz com que o pátio central ele seja dividido em outros 5 pátios que têm funções diferentes. Para fazer a amarração desses blocos, que seria justamente a circulação, é utilizada uma laje de concreto, que aonde tem os acessos da edificação, ela passa, balança um pouco e agarra o volume do lado, fazendo com que aquele acesso fique marcado. Em relação ao acesso de moradores e funcionários, ele fica voltado para a rua Ildefonso de Mena da Costa, justamente porque é uma via local. Então, quando uma criança, por exemplo, sai da casa correndo, acaba não olhando para os lados em relação à via, se for uma via um pouco mais movimentada, pode ser perigoso para a criança. Então, é por isso que ela já está voltada justamente para essa rua, essa via local também. O acesso de serviço e o próprio setor de serviço, eles já ficam voltados para a rua Lourenço Gomes, justamente por ser uma via com fluxo mais intenso, já uma via coletora, então em relação carga e descarga, acesso do administrativo, acesso de visitas, então ter um acesso independente é muito bom. Isso porque, por exemplo, chega uma visita, chega um pessoal da prefeitura relacionado à administração e adentra a edificação, adentra o volume, vai diminuir um pouco a sensação de segurança das crianças. Então, ter um acesso independente para essa parte mais administrativa e visitas é extremamente importante. Aqui a gente tem o acesso do veículo, que seria justamente para os monitores que trabalham no período da noite. Na segunda entrevista, elas não gostam muito de deixar o veículo na rua. Então, tem um espaço destinado para proteger, destinado para isso, é importante também. Em relação ao setor social, ele também fica voltado para a rua Ildefonso de Mena da Costa, justamente pelo que eu disse, uma via local, tem menos fluxo, não gera tanto ruído, então esse ambiente está localizado próximo dessa via, sendo que é um ambiente no qual as crianças vão utilizar por bastante tempo durante o dia, então tem que estar num lugar mais calmo, mais tranquilo. Em relação ao setor íntimo também, ele é afastado das duas vias, ele fica mais para o fundo do terreno, justamente para não ter o barulho das vias, ser um lugar mais calmo, mais tranquilo para a criança, que ela possa descansar. Nos pátios externos, a gente tem a horta, fica atrás do setor íntimo, próximo à cozinha, tem os 2 pátios centrais, né? Tem o playground, que fica ao redor, fica no entorno desse setor social, e na esquina a gente tem a área de convívio com a comunidade. Aqui, nos ambientes da cozinha, sala de estar, sala de TV e brinquedoteca, eles possuem uma posição mais estratégica dentro do zonamento, isso porque os monitores, as funcionárias, elas vão passar a maior parte do dia delas vai ser nesses ambientes. Então, esses ambientes, ter uma permeabilidade visual é extremamente importante para dar mais liberdade da criança. Como, por exemplo, a cozinha, o monitor ou a servente que estiver na cozinha, ela consegue ter uma boa percepção do que está acontecendo na horta, o que está acontecendo nos 2 pátios centrais, o que está acontecendo no playground até 5 anos, e quem estiver na sala de estar, sala de TV, brinquedoteca também vai ter uma boa percepção do que está acontecendo no playground acima de 5 anos, nos 2 playgrounds, no caso, o que está acontecendo na varanda, o que está acontecendo nos 2 pátios centrais. Aqui a gente tem um esquema mostrando os fluxos externos dos moradores. Basicamente, o que eu quero mostrar aqui é que com esse espaçamento entre o bloco, com esse afastamento entre o bloco, cria-se como se fosse um circuito para a criança, que ela pode circular livremente através desses blocos. Na hora de realizar o zoneamento, foi utilizada uma malha modular, que ela tem 5 metros entre eixos. Isso quer dizer que um módulo tem 5 por 5. Claro que não foi utilizado apenas essa medida para a realização do zoneamento, mas quando foi necessário, foi utilizado subdivisões dos 5 metros. Como, por exemplo, aqui a gente tem um meio módulo, que seria 2,5 por 5, 3/4 de módulo, que a gente tem na varanda, que é 3,75, 1/4 de módulo também que foi utilizado.
Aqui a gente já tem uma vista isométrica, né? Seria a vista sul do projeto, justamente para a gente conseguir entender melhor, conseguir enxergar o projeto num todo, né? Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui, a gente consegue ver em relação à volumetria, que todos os volumes eles têm duas águas. Essa característica ela está bem relacionada com o conceito do projeto, justamente porque eu quero que a criança sinta que aquele é o lugar dela, eu quero que ela se sinta acolhida. Então, ter uma percepção de casa, essa pessoa olha para aquela edificação e pensa, é uma casa, ela tem essa percepção, ajuda na fase de adaptação com a criança, porque ela entende que ali não é uma instituição, não é um equipamento público no sentido de um hospital, coisa do tipo, mas sim uma casa, uma residência no qual ela pode se sentir acolhida naquele local. E isso também se reflete em relação à materialidade, quando na escolha dos materiais, como a alvenaria aparente, a madeira, o concreto aparente, a telha cerâmica também. Aqui a gente tem uma outra vista, uma vista leste, que mostra também essa relação também, que a gente consegue ver aqui bem a horta, a gente consegue ver o acesso principal. Nessa outra vista, a gente já consegue ter uma percepção boa em relação àquela laje de concreto, que abraça todos os blocos, a gente consegue ver umas vigas cruzando no meio dela justamente para fazer essa divisão na hora do caimento das águas, também em relação à estrutura da laje, porque ela é uma laje constituída de vigotas que são apoiadas nas duas extremidades. Aqui na vista leste, a gente consegue ter uma visão boa também, até mesmo em relação à laje, que a gente consegue ver que essa laje ela tem rasgos, né, que seriam os pergolados, que a gente tem pergolado em cima da varanda, pergolado em cima do playground, pergolado em cima daquela vaga de garagem, e nessa vaga de garagem que ela fica próxima ao serviço, além de comportar o veículo da monitora que fica durante a noite, ela também tem um espaço para estender de apoio para o serviço, que seria para estender as roupas, né? Esse abrigo ele comporta 20 crianças, então tem que ter um espaço já pensado para esse propósito, no caso. Aqui a gente tem uma vista do acesso principal, e esse terreno ele tem 1,5 metro de desnível, e eu optei no projeto por deixar toda a edificação nivelada em um nível só. Então, com isso, o acesso principal ele acabou ficando elevado, e para vencer esse desnível foi utilizado uma escada, e quando é necessário vai ser utilizado uma rampa. Aqui na fachada da rua Lourenço Gomes, em relação às esquadrias, a gente consegue enxergar que existe uma barreira física na frente de quase todas as esquadrias, menos a esquadria da sala de visitas, mas ela tem uma proteção, uma barreira vegetal. Mas em relação às outras barreiras físicas, na hora no dia da entrevista com as monitoras, elas comentaram que às vezes algumas famílias não aceitam que as crianças, os filhos, sejam retirados de casa. E algumas vezes eles tentam invadir a casa, forçar a entrada, justamente para pegar essas crianças de volta. Então, por uma questão de segurança, tanto das crianças quanto das monitoras, foi colocada essa barreira física, que seria um muro de Cobogó. Aqui nessa outra vista a gente já consegue ter uma percepção melhor em relação ao acesso de serviço e visitas. Aqui uma vista da esquina, mostrando também essa relação da área de convívio com a comunidade. Essa questão também que eu comentei do telhado e duas águas, que marca bem, que dá a intenção, dá o parecer que é uma residência, né? No pátio central, o pátio central, ele fica, no entorno dele, ficam os 2 volumes do setor íntimo. Então, basicamente, o objetivo desse pátio central seria que quando a criança abrisse a porta do quarto, ela já se deparasse com esse pátio, essa área convidativa, no qual a criança está sendo convidada a se apropriar desse espaço, tanto para utilizar esses banquinhos, quanto mesmo para utilizar esse mobiliário, que também é um banco, mas ele tem o formato de uma casinha, justamente para ser um mobiliário mais reservado para a criança. Tem também uma bergamoteira no centro desse pátio, que ela já é uma árvore pré-existente, só que ela está mais no centro do terreno. Então, como ela é uma árvore pequena, eu imagino transplantar ela para o centro desse pátio. No pátio aberto, ele é um pátio que ele fica 60 centímetros abaixo do pátio central, criando como se fosse um morro, uma rampinha, no qual as crianças elas podem deitar, sentar, utilizar esse espaço também.
Basicamente, o pátio aberto, ele quase não tem mobiliário, justamente que é para a criança se apropriar dele da maneira que ela achar melhor. Se ela quer correr, se ela quer pular, se ela quer jogar bola, se ela quer andar de bicicleta, ela vai poder usar da maneira que ela achar melhor. Nesse pátio aberto também, a gente tem uma parede cega, que seria justamente que ela tem um desenho de uma goleira, tem uma cesta de basquete, um piso emborrachado, que seria justamente se a criança ela quer utilizar, fazer uma atividade um pouco mais agitada, por exemplo, quer jogar bola, quer chutar a bola no lugar, mas para não ter o perigo da bola pegar em alguém, para a bola pegar no vidro ou para a bola ir para a rua, já tem um espaço destinado para a criança realizar essa atividade mais esportiva, digamos assim. Outra coisa também que esse pátio aberto tem seria como se fosse uma canaleta gigante, no qual nessa ponta a gente tem bebedores, como uma parede de concreto que tem 3 torneiras com diferentes alturas, que são os bebedores, e, por exemplo, num dia quente, a criança ela pode simplesmente deixar as 3 torneiras abertas, fechar essa ponta que tem o ralo, fecharia o ralo, tamparia o ralo, e criaria um espelho d'água em cima desse ralo, fazendo que, por exemplo, num dia de verão muito quente, a criança pode sentar na escadaria da varanda e deixar os pés mergulhados para refrescar um pouco, ou até mesmo a criança brincar dentro dessa água, ou até também uma função, algo mais funcional, por exemplo, se uma monitor, uma servente, precisa lavar um tapete ou algo muito grande, então já pode usar esse local, que a manutenção do local é muito simples, simplesmente é basicamente passar uma vassoura, né? Em relação à varanda, a varanda ela funciona como se fosse um meio termo entre o espaço interno e o espaço externo, justamente porque ela é uma área aberta, coberta. Então, ela tem uma proteção parcial em relação à insolação e uma proteção também em relação à chuva. Em relação a essa proteção da chuva, acima do pergolado, a gente tem uma esteira de palha e acima a gente tem um plano de vidro que façam que as águas da chuva caiam sobre essa canaleta gigante, digamos assim. Outra função que essa varanda tem, que é muito importante, atualmente na Casa da Passagem, algumas vezes alguns grupos de pessoas, algumas pessoas procuram a Casa da Passagem justamente para fazer alguma apresentação para as crianças, um showzinho, um teatrinho, só que atualmente não tem espaço, não tem lugar para fazer isso. E essa varanda, essa escada da varanda, ela também funciona como se fosse uma arquibancada, no qual o pátio aberto seria o grande palco de apresentações, digamos assim. Na horta, a horta é constituída por módulos, né, módulos de 1 por 1, que possuem alturas diferentes, justamente para atender faixas etárias diferentes das crianças. Nesse tempo que as crianças estão na casa de passagem, ele pode ser muito bem utilizado por um tempo de aprendizagem, digamos assim, né, que a criança ela aprende a mexer, por exemplo, a manipular alguns alimentos, a cultivar eles. Então, esse tipo de aprendizagem é extremamente importante no projeto. E na horta mesmo, tem 2 mesas, que elas podem ser utilizadas tanto para trabalhar em cima delas, né, ou se não para ser utilizadas como área de piquenique. Os playgrounds, a gente tem 2 playgrounds, o playground até 5 anos, ele fica numa posição mais estratégica dentro do zoneamento, dentro do projeto, justamente porque ele fica entre a cozinha, entre a sala de TV e brinquedoteca e entre a circulação. Então, ele tem uma boa permeabilidade visual, justamente porque as crianças dessa faixa etária, elas precisam de uma vigilância maior. E em relação aos mobiliários também, os mobiliários são condizentes com a faixa etária das crianças também, como, por exemplo, uma caixa de areia, uma casinha de bonecas, um mobiliário que tem alturas diferentes, no qual a criança pode sentar, caminhar por cima. No playground, acima de 5 anos, ele também possui uma posição estratégica, no sentido que ele tem uma relação direta com a sala de estar e com a sala de TV e brinquedoteca. Então, ele tem uma boa permeabilidade visual. E os mobiliários que estão presentes nesse playground são mobiliários mais condizentes também com a faixa etária, acima de 5 anos, porque aí a criança, acima de 5 anos, ela já vai ter desenvolvido um pouco melhor a coordenação motora dela. Já são brinquedos que a criança ela pode subir, pode escalar, pode pular, pode escorregar. Não que uma criança com menos de 5 anos não possa usar, mas ela vai precisar de um auxílio, de um monitoramento maior em relação ao funcionário, justamente para essa criança não se machucar.
Em relação à área de convívio com a comunidade, é uma área que fica na esquina, na extremidade do terreno. Ela é uma área extremamente importante para o projeto, porque é nela que vai acontecer a maior parte das trocas da casa de passagem com a comunidade, como, por exemplo, uma criança, um morador da casa, que volta do colégio, e junto com seus amiguinhos, junto com os vizinhos. Então, ali já tem um espaço no qual as crianças elas podem se apropriar, elas podem sentar, ficar conversando, ficar brincando depois do colégio, ou simplesmente um senhor idoso que está cruzando, se sentiu cansado, sentou um pouco nesse mobiliário, se apropriou da área, e é assim que mais ou menos eu imagino que aconteça essas trocas nessa área. Agora, falar um pouco dessa parte de interiores, em relação ao dormitório infantil. Ele foi um ambiente que os mobiliários eles já foram pensados ergonomicamente para essa faixa etária, que seria dos 2 aos 8 anos. Então, a gente consegue ver que tem mobiliários mais baixos, as cores também foram usadas para estimular a autonomia e a individualidade das crianças, fazendo com que elas saibam exatamente qual é o seu armário através das cores. A gente tem um painel também, no qual a criança ela pode fixar um desenho, fixar uma imagem, fixar uma lembrança que para ela é legal, ela queria deixar a amostra ali. Em relação aos beliches também, a gente tem beliches menores também, condizente com a idade. Atrás desses beliches, a gente tem uma escada que ela possui a base um pouco maior, facilitando com que a criança ela consiga subir mais facilmente quando for necessária a utilização das camas do beliche superior. No dormitório juvenil, a ideia também é bem semelhante em questão dos mobiliários ergonomicamente pensados para sua faixa etária, que seria dos 8 aos 18 anos, a questão da utilização das cores para estimular a autonomia e individualidade das crianças também, um mural que pode ser fixado desenhos ou imagens também está presente, uma escrivaninha, caso a criança ela queira fazer uma atividade escolar, um desenho, na tranquilidade do quarto. E na parte dos beliches aqui, a gente tem um guarda-pertences um pouco maior do lado da cama, justamente para as crianças poderem guardar os seus objetos pessoais. Na sala de estar, esse já foi um ambiente pensado de uma maneira que ele conseguisse comportar diferentes usos, digamos assim. Como, por exemplo, esse sofá, eu imagino ele um sofá modular, no qual ele pode ser organizado da maneira que fica melhor para os moradores. Se uma criança, por exemplo, ela quer ficar olhando televisão, ela vai sentar no sofá, vai ficar olhando televisão. Se tem uma outra criança que quer fazer um desenho, quer fazer uma atividade escolar que não seja na sala de estudos, ela pode usar a escrivaninha aqui do lado. Se é uma criança que quer fazer uma leitura, quer ler uma revistinha, então ela vai sentar nos puffs, ou vai até mesmo sentar nesse mobiliário que tem embaixo da janela, que tem uma conexão bem grande com a varanda. E esse mobiliário também ele tem um guarda-pertences, que seriam enormes gavetas que podem ser utilizados tanto para guardar brinquedo ou algum outro objeto que pode ser útil nesse ambiente. A sala de TV e brinquedoteca também teve o mesmo raciocínio, que seria várias atividades em um ambiente só. Então, por exemplo, uma criança ela quer ficar olhando televisão, ela senta no sofá, fica olhando televisão. Se ela quer fazer um desenho, fazer alguma atividade, ela pode usar a escrivaninha que tem ali no fundo. Se ela quer usar a escrivaninha, quer fazer um desenho e olhar a televisão, ela tem as mesas atrás do sofá, tem um painel sensorial também para a criança brincar, tem um quadro negro aqui que tem uma moldura de casinha, se a criança quiser fazer um desenho na parede, tem um tatame também que a criança ela pode brincar no chão. Agora, em relação aos cortes, aqui alguns detalhes da construção também. Em relação às esquadrias que a gente tem no pátio central, que são voltadas para esse pátio, a gente tem esquadrias de alumínio, de 3 folhas de correr, então, para conseguir uma abertura maior, né? Logo depois dessa esquadria, externamente essa esquadria, a gente tem uma outra esquadria com brises verticais de madeira, com um estilo da abertura camarão, justamente para também dar uma certa privacidade quando necessário, quando precise, pode ser fechado também. Nas esquadrias que ficam mais voltadas no sentido norte, que seriam as esquadrias dos setores íntimos, os brises, eles já ficam na horizontal, justamente por causa da insolação, e o sistema de abertura é semelhante ao camarão, mas ele abre para cima, justamente para quando essa esquadria estiver aberta, ela em cima funcione como um beiral, assim, barrando parte da insolação para dentro desses ambientes.
Em relação à laje, que tem vigas invertidas, a gente consegue ver nesse recorte que a viga invertida que está encostada, que fica do lado desses volumes, ela é escorada na alvenaria, então ela fica entre as fiadas da alvenaria. E do outro lado, essa laje é apoiada com pilares. E na extremidade desses pilares, a gente tem como se fosse uma mísula, que seria como se fosse um pilar em L invertido justamente para dar um balanço nessa laje, para fazer com que esse balanço tenha 30 centímetros à frente das esquadrias. Nesse outro corte, a gente já consegue ver uma relação maior, a gente consegue ver essa relação dos desníveis, né, do piso pronto para o pátio aberto, que tem 60 centímetros abaixo, essa escadaria que serve para vencer esse desnível, para chegar na varanda, o próprio playground da frente, que ele ele fica 15 centímetros abaixo do piso pronto, então como a edificação ela tem 1,5 metro de desnível, o acesso a esses ambientes que ficam próximos à Rua Ildefonso, eles são mais elevados, como a gente consegue ver aqui. Em relação à estrutura, o sistema construtivo desses blocos, foi utilizado o tijolo ecológico. Ele funciona semelhante a uma alvenaria estrutural. Então, as paredes são autoportantes e elas são a estrutura desses volumes. Então, a gente consegue ver que elas possuem fiadas, e essas fiadas elas são tramadas na horizontal. Para fazer uma fixação melhor, na vertical são utilizados groutes, que são basicamente os buracos que tem no tijolo, eles são preenchidos com cimento fino e uma barra de ferro, justamente para fazer essa amarração na vertical. Aqui nessa fachada, a gente consegue ver bem esse verde tracejado, essas linhas verdes tracejadas seriam os eixos dos groutes. Quando começa um vazio para uma esquadria, sempre tem que ter grout ao redor, nos lados das esquadrias, digamos assim, justamente porque é um ponto crítico da estrutura e ela tem que ser mais amarrada. Os grouts, eles são fixados com um intervalo de 125 centímetros, né? Então 1,25 m a 1,25 m são colocados grouts. A gente também tem a amarração horizontal, que seriam as cintas canaleta, que seriam basicamente blocos do mesmo tamanho, só que eles são canaletas, no qual são preenchidos com também um cimento mais fino e barras de ferro. Nesse caso, a gente tem uma fiada intermediária, que ela fica aproximadamente 1,10 m, que ela funciona como verga, né? Então, quando chega na esquadria, ela também recebe um reforço, né? Ela ganha uma fiada a mais, assim, para fazer esse reforço na verga. E essas, como a gente pode ver aqui no 3D, essas fiadas, elas amarram a edificação toda, elas circulam, elas fazem um entorno de todo o bloco. Claro que quando tem porta, alguma esquadria mais alta, elas são interrompidas, mas aonde tem parede, elas estão presentes. Na fiada de amarração mais alta, que ela fica acima da janela, ela também circula por toda a edificação e ela também funciona como se fosse uma contraverga. Do mesmo jeito que a verga, ela também recebe um reforço quando chega na parte das esquadrias. E as cintas de amarração mais altas, que fazem o coroamento, digamos assim, da estrutura, também serve para amarração horizontal. Aqui no 3D, a gente consegue ter uma percepção boa em relação a essas amarrações horizontais que eu comentei. A gente consegue ver a cinta intermediária passando ao redor de todo o volume, a cinta alta também passando ao redor de todo o volume, as cintas mais altas também que fazem o coroamento. E aqui a gente consegue ver também que esse é um volume no qual a laje de concreto ela encostou nesse bloco. Então a gente consegue ver a viga apoiada sobre essas fiadas. E aonde tem a viga de concreto, é feito um reforço abaixo, colocando mais fiadas canaleta, justamente por causa desse peso adicional da laje. E em relação às amarrações das extremidades, como eu tinha comentado antes, ao lado das esquadrias sempre vai grout, e nas extremidades também sempre vai grout. E esses grouts das extremidades, eles são conectados, assim, eles são feitos como se fossem canaletas para interligar esses grouts, e são colocados grampos em forma de U, como se fosse um U invertido,
justamente para aumentar essa conectividade entre esses grávidos e aumentar a rigidez nessas extremidades. E era isso, muito obrigado. Obrigada, Ramão. Fizesse 28 minutos, Ramão. Muito bem. Parabéns pela apresentação. Então, agora sim, professor Fábio, convido então a se manifestar sobre Obrigado, o trabalho. professora Kátia. Bom, começar dizendo que eu peguei aquela ficha, né, e preenchi, coloquei minhas considerações aqui, e vou tentar segui-las, assim, conforme eu as anotei, porque senão eu me perco, né. Então, eu vou a partir daí também dar uma cronometrada aqui, para ver como é que eu vou no tempo. Bom, me pareceu, então, Ramão, um trabalho completo, com desenvolvimento de uma proposta arquitetônica interessante, para um tema relevante, que tem uma demanda real, tem uma pesquisa, porque eu fui lá, olhei o trabalho do TFG1, achei bem interessante a maneira como está comprometido todo o trabalho, né, nas duas etapas, com essa investigação de uma situação real e tão necessária, né? Então, uma realidade que foge um pouco da rotina do que a gente se preocupa dia a dia, mas que é uma realidade de muitas pessoas e que realmente demonstra ali precisa de apoio, né? Então, acho que a arquitetura que está propondo é interessante e vejo que me parece que qualificaria, né, esse serviço, que é um serviço público super necessário, né, na cidade então de Tupanciretã, né? Eu achei bem interessante. Vi que o terreno também é legal. Fui olhar no Google Maps, entendi ali a cidade, do que se pode entender no Google Maps, uma cidade interessante, assim, pequena, mas organizadinha, né? E o terreno numa periferia do centro, não é nem centrão, não é nem fora demais, é uma área residencial, de fácil acesso. Então, me parece que a pesquisa do terreno também consegue estabelecer bem claramente assim, como é que o terreno é, como é que ele existe na cidade, né? Tive que olhar no Maps também, fiquei curioso, afinal de contas, onde é que é o centro, né? Na cidade a gente fica preocupado, onde é que está ali, onde é que acontece as coisas? Acontece ao longo daquela rua principal, né? Que passa bem próximo ao quadro 2 ali do terreno, acontece meio ao longo da rua. Eu cheguei até a anotar aqui o nome da rua e perdi a anotação, né? Mas me parece que está, em relação a esses pontos, então, bem legal. Trabalho completo, bem apresentado, não tive dificuldade de entender os desenhos, e isso já nos ajuda bem, né, a chegar num ponto. Bom, eu vou fazer alguns apontamentos aqui, praticamente em relação a 3 pontos: partido, forma, questões funcionais, questões técnicas, que, vai ver, nem tudo são algumas críticas positivas, alguns pensamentos para a gente refletir, de quem está olhando o trabalho pronto, tá? E aí eu vou reunir nesses 3 grandes grupos, certo? Em relação à implantação, nessa parte partido forma, né, a implantação me parece bem interessante, porque ocupa o lote conforma com os edifícios, os limites do espaço público. Tem uns pátios ali, tem uns muros de cobogó, mas também entendo que aqueles pátios são necessários, né, são parte do trabalho também. Então, os outros edificações, né, acabam conformando outros pátios que têm usos específicos. E também tem uma preocupação de manter 2 árvores grandes que tem próximas da calçada, o que é bom, né? Essas árvores já estão lá, já vão dar uma certa perenidade, assim, já dão uma cara melhor do que chegar com tudo plantado, né? E percebi que esses pátios, então, como eu estava falando, os edifícios são colocados de maneira a conformar partes que cada um tem um uso. E acho que tem essa preocupação de setorizar. Então, a forma e a materialidade me parecem também adequadas, essa preocupação de ter uma forma, assim, quase um signo, né, da casa, que é o primeiro desenho que a gente desenha de casa. Qualquer criança sabe desenhar isso, né? Parece adequado para
um reconhecimento, a característica que os edifícios têm de terem assim, um tamanho, uma escala, uma proporção interessantes também, não são grandes edifícios, grandes espaços, né? Há, de certa maneira, uma calma ali que é muito necessária, tendo em vista o programa, né? As crianças, todo o acolhimento. As vistas resultam interessantes, me parece que as vistas de observador ali mostram bem como é que está essa relação de espaço privado com espaço público na chegada. E esse conjunto de casas, conjunto de edifícios, assemelha-se também a um conjunto de casas. Então, uma metáfora também interessante de uma certa reunião de uma comunidade, né? Um acolhimento, um conjunto. Me parece também que há uma conexão com essa laje de concreto, que eu acho que cumpre, sim, o objetivo, que era fazer essa junção, ser também um espaço de permanência, passagem, né? Acumulação, as crianças vão também usar esse espaço, possivelmente. Acho que os pátios, alguns são setorizados, tem um diagrama que tu apresentou agora que mostrava uma certa fluidez entre os pátios, mas me pareceu que na planta eles estão setorizados para atividades diferentes, o que é bom, porque crianças bem pequenas, crianças maiores, né, interagem de forma bastante diferente, e então me pareceu bom, melhor até, a questão de ter alguma divisão, né, uma setorização mais física mesmo. Aqui as menorzinhas, ali as maiorzinhas, e a coisa se encaminha melhor, né? Em relação ao pátio central, o principal, eu poderia dizer que me pareceu que poderia ter uma área, talvez ali, ou talvez em outro pátio, mas acho que ali é o lugar de ter uma área um pouco mais impermeável. Às vezes a umidade está muito alta, em frequência de chuvas, as crianças não vão ter um lugar seco para brincar, né? Vão ter que ficar dentro, né? Então elas vão na grama, vão acabar também, de certa maneira, não estragando, mas assim, desgastando a grama, que pode barrar e tal. Então, ter um lugar que fosse seco, que fosse protegido desse tipo de coisa para as crianças brincarem, para terem as suas atividades. Me pareceu também que há uma concentração de mobiliário nesse pátio principal, na porção menor, uma concentração ali do mobiliário que até uma relação com o edifício, né? Tu abre a área administrativa, ali já tem uma casinha ali, então meio que bloqueia, mas também seria uma coisa de alocação, né? Eu vou acelerar um pouquinho agora, tá? Em relação às questões funcionais, me parece que é uma disposição clara, funciona, tem uma proposta, né, de que a coisa se organize, e nesse sentido até atende às intenções iniciais. Me pergunto em relação à cozinha, que me parece que a cozinha e o refeitório ficaram um pouco longe de um acesso de serviço, pode dificultar abastecimento. É bastante gente, no final das contas, é bastante comida entrando, bastante lixo saindo. Porque a Cecília tossindo. Então, tem um certo fluxo ali, né, de entrada e saída de coisas. Talvez essa cozinha mais, eu até não no lugar do dormitório masculino, mas na região ali que pudesse ter uma entrada pelaquela área de entrada de carros, talvez pudesse ter até uma doca coberta ali, pudesse facilitar essa entrada e saída, né? Porque vai ter lixo, né? Vai ter resíduo orgânico e tal, comida, muita comida, né? Muita comida. O dormitório masculino voltado para o oeste, talvez ali a solução poderia ser uma solução técnica de maior proteção, ou talvez até uma parede dupla, tá? Me pareceu que o acesso de visitantes poderia ter uma área talvez de acumulação para visitantes, eu não sei se essa é a parte do programa que é interessante. E a varanda coberta, sim, que essa varanda coberta pudesse estabelecer alguma espécie de proteção para quem chega também e se acumula ali na chegada. Me pareceu que nos banheiros tem um cuidado maior com a norma em relação à posição do banheiro PCD, mas isso não vou desenvolver muito até para não me estender. Em relação às questões técnicas, me parece interessante a proposta da materialidade, da aplicação do tijolo, até a forma em que como é demonstrada, né, essa aplicação, uma planta modulada, já com os blocos aplicados, quer dizer, isso já é um desenvolvimento que realmente demonstra que seria possível construir com esse tijolo. Se partisse de outra forma, teria todo o trabalho de remodular, né? Então, isso já está apresentado, já tem os desenvolvimentos, detalhes básicos, isso já dá um bom encaminhamento, né? Um trabalho também, já deu trabalho para fazer isso.
Me parece que, em relação às soluções técnicas, algumas coisas a conversar, né, seriam... Me chamou um pouquinho a atenção a questão do oitão, mesmo onde tu te deteve na apresentação, mostrar as amarrações e tal, o oitão não tem uma amarração lá em cima, né? E ele também tem uma solução de tijolo chegar até a borda inclinada, quer dizer, o tijolo tem que ser cortado na diagonal, que também não poderia não dar um bom acabamento. Então, eu sugeriria que tivesse uma viga de amarração em cima, no oitão, e que esse tijolo pudesse ser pensado de uma outra forma, com a paginação, sem precisar ser cortado na diagonal. Então, tá bonito, tá abstrato, né? Aquele tijolo chegando igualzinho em todos os cantos do plano, mas talvez ali um desenvolvimento técnico pudesse ajudar, principalmente na execução. Tá? Isso aparece nos cortes, na prancha 6 e 7, né? Bem claramente. Acho que esse detalhe do balanço da laje... Acabou meu tempo. O detalhe do balanço da laje é interessante, porque possibilita afastar a esquadria da fachada, isso é muito legal. Acho que a maneira como tu demonstrou só é que talvez tivesse deixar mais claro o pilar com o seu console, né, o L, e a viga que está passando ali não é interrompida, é uma viga única que se apoia naquele console. Tá? Não, estou terminando lá, não quero usar todo o teu tempo, um pouco já estou usando. Então, acho que ali poderia ser também desenvolvido a solução de proteção e impermeabilização, também que vai ter que ter, para deixar a coisa mais fechadinha. Outra questão em relação às treliças de madeira, talvez aí vai, assim, eu onde eu estou indo para conseguir tirar coisas, né, porque o trabalho está bem legal. Acho que eu apoiaria as treliças em consoles metálicos, eu estou falando especificamente na prancha 5, detalhamento B, onde demonstra que a treliça de madeira está se apoiando sobre a viga, ou seja, ela está provocando um furo na alvenaria. Isso pode provocar uma patologia, uma infiltração externa. Então, no mesmo detalhe, tem um pergolado fixado numa chapa metálica. Eu usaria o mesmo detalhe, né, evitando que a parede tivesse essa fragilidade. E também me chamou a atenção, por último, fechando, que as esquadrias são bastante grandes, elas demandam talvez um estudo melhor do funcionamento, porque elas são pesadas, elas podem, né, as crianças vão talvez operar, não sei. Então, principalmente, me chamou muito a atenção na perspectiva horizontal, aquela que tu ergue, assim, na fachada norte, é muito difícil então teria que ter uma demonstração melhor, e as que são camarão também são muitos panos para empurrar. Então, é um estudo ali que talvez né, pudesse desenvolver, mas finalizando, então, um trabalho bem completo, vai de todas as etapas, me pareceu bem interessante em tudo isso que eu já falei, espero ter sido bem claro em relação a isso. Obrigado, Kátia. Obrigado, Ramão, pela oportunidade. Obrigado, Fábio. Então, na sequência, já passamos a palavra para o professor Samuel. Bom, Ramão, te dar os parabéns, né? Eu e a Kátia temos o privilégio de estar acompanhando há mais tempo, então a gente já tem mais digerido assim, o teu trabalho, a gente já tem uma percepção da tua evolução também, né? A gente teve o privilégio de estar na banca de TCC1 e na banca intermediária de TCC2. Já falei bastante nessas ocasiões sobre partido, setorização, enfim, a questão dos partidos. A gente tem esse privilégio de poder estar dialogando contigo há mais tempo. Mas ainda separei algumas coisinhas para falar, mas, assim, primeiramente, o que eu queria realmente é enfatizar os meus parabéns. Eu me surpreendi positivamente, né? Vem me surpreendendo com o teu trabalho, no sentido que vem, no meu perceber, mostrando uma grande qualidade, e agora, no final, eu realmente vi que tu alcançasses uma maturidade muito boa para nível de entrega final. O tema, né? Hoje em dia na universidade tem se discutido a questão da prática extensionista como formato de ensino que a faculdade tem que invocar, e eu acho que o teu tema, né, é um desses temas super acertado, que eu já comentei também em outras ocasiões, mas vale aqui ressaltar nesse momento final, né, que são temas que se debruçam sobre equipamentos de uma importância especial. O Fábio Bortoli, acho que acabou não
não percebendo na leitura do TCC1 que eu acho que, não sei se o Ramon colocou, mas que a mãe do Ramon trabalha num centro, uma casa-lar, e todo o trabalho um pouco começa por aí, por essa paixão também de dialogar com a realidade do trabalho da mãe. Mas, assim, realmente dar os parabéns, tá? Acho que tu tá saindo da faculdade com uma qualidade, assim, muito bem demonstrada. Eu acho que o teu trabalho, ele tem... ele é redondo, né? Ele tem uma boa implantação, ele tem uma boa percepção da colocação, ela faz cidade com aquela esquina, com uma praça apropriada. Tu pensas em espaço, né? O teu trabalho está bem resolvido em questões de espaço, não existe espaço sobrando, está tudo funcionando em uma orquestração, né? Com uma direção muito boa das qualidades ambientais de cada uma das partes. Ao mesmo tempo, tu também fazes compositivamente boas decisões de projeto, tu consegues no teu TCC entrar em especificidades técnicas importantes de um TCC nessa escala. Eu confesso que uma das primeiras coisas... eu vou ser sincero contigo, Ramon, eu tive poucos raciocínios críticos ao teu projeto. Pouquíssimos. Foram muito mais de concordância e de admiração pela qualidade que tu alcanças, tá? Mas um dos pontos que mais me chamou, e talvez foi um dos primeiros, assim, que me bateu o olho, e eu folhei as pranchas para ver se eu encontrava, é de fato o detalhamento das esquadrias, né? Teu projeto ele é super permeável, tem várias... as suas esquadrias têm uma importância funcional, técnica e plástica, né? E tu demonstrar elas daquele jeito foi, né? Como o professor Fábio colocou, acho que as de camarão vertical, né? Cara, aquilo ali não funciona como tu coloca, os espaços que tu prevê, os desenhos como tu coloca, ela tem outras soluções, talvez, né? Se fosse contrapeso para tornar acessível para a criança, não é aquele desenho. Então, eu acho que te faltou esse enfrentamento ou essa percepção, né, de que a tecnologia de uma esquadria ela é sofisticada e é uma decisão de projeto, um desenho de projeto. Esse eu diria que é uma das sombras técnicas assim que o teu projeto não conseguiu perceber e enfrentar, né? Mas fiquei bastante contente assim com o teu enfrentamento do detalhamento da alvenaria estrutural, né, do tijolo ecológico. Realmente a tua modulação ela é espacial, ela é estrutural, então ela organiza também os setores. Os setores eu confesso que eu também uma das poucas duas questões de setores que me deixou assim inseguro se era a melhor solução. Uma delas é a posição da cozinha, uma posição da creche em relação à cozinha. Eu até entendi a tua decisão de projeto colocar a cozinha como um espaço de muita permanência dos funcionários mais próximo do setor social. Eu entendi, apesar das questões colocadas pelo professor Fábio, que é verdade, mas a creche eu fiquei em dúvida, né? Porque a creche, quem teve filho pequeno sabe a delicadeza que é manter esse espaço silencioso de cuidado com o ambiente onde dorme a criança, né? E eu entendo que a tua decisão de projeto foi deixar próximo aos olhos das funcionárias, mas eu acho que eu acho que o espaço contigo ali, com aquele comedor ao lado da creche, eu acho que torna aquele espaço um espaço que funciona de uma maneira pior, né? A creche em si. Outra questão que também me deixou inseguro sobre a decisão é a posição solar dos dormitórios, né? Especialmente o masculino. Claro, eu entendo que na tua setorização está bem amarrado, né? Mas infelizmente não foi possível dar uma melhor qualidade de orientação solar, porque o quarto para um adolescente, para uma criança, é um lugar de refúgio. Eu até diria que o quarto é um lugar que talvez tu tenhas explorado menos na tua proposta, né? Tu explorou mais essa casa-lar quase como um espaço público, né? Uma mini cidade onde as coisas funcionam, e é estimulante esse espaço, como ele funciona, mas o dormitório, ele é
ele é a caverna da criança que está em conflito familiar. Eu achei que ficou pequeno, né? Mal orientado, mas tudo bem, né? Não, são alguns pecados de decisões de projeto. Mas quando tu mudas também o layout, eu fico ainda mais confuso, sabe? Por que não, quem sabe, explorar um forro rente ou telhado inclinado e não aquele forro rebaixado com 3 biliches e as crianças provavelmente não vão conseguir sentar na última, como sentam lá embaixo na primeira. Então, tem alguns assim ajustes de qualidade espacial do quarto que parece que foi pouco enfrentado, né? Como um espaço íntimo, um espaço mágico ou importante, né? Nessa convivência. E aí eu até fiquei confuso. Eu achei legal que tu enfrentou a escala interior de um mobiliário voltado para criança. Então, achei isso bacana, né? Tu conseguiu criar, propor, demonstrar, e os quartos ainda criar alternativas, diferente da faixa etária. Mas não é o que informa na planta baixa, o quarto acaba tendo esse pé direito igualitário, mesmo tendo, né, 2 camadas de espaço. Então, eu achei meio conflituoso, né? Um pouco essa questão do desenho interior dos quartos. Eu achei muito bom o fato de ter mantido as 2 árvores de grande porte. Isso também mostra um olhar sensível e importante nessa qualidade ambiental da cidade, daquele lugar, né? Tomando partido disso. E eu também fiquei um pouco confuso, né? Tem uma chaminé, mas não tem churrasqueira, é o gás. Eu imagino que ficou meio perdido ali como um espaço coringa, que pudesse virar churrasqueira, mas virou depósito de gás. Ficou assim algumas dúvidas na leitura do projeto que são naturais. Quando a gente olha assim, né, os banheiros achei relativamente pequenos e especialmente a ventilação não fica clara se vão se dar por meias paredes que se ventilam através do banheiro do PNE que está no fundo ali do conjunto, a questão da ventilação natural de um banheiro, né, junto com essa gurizada toda usando, a gente sabe o caos que é essa gurizada usando banheiro e a qualidade desse espaço de higienização. Então, o trabalho está muito bom, tá? Ele está numa qualidade assim espacial, formal, modular, técnica, está muito bom o teu trabalho, mas tem pontos, né? Que a gente parece que ainda se questiona, né? São pequenices, é claro, né? Dado a conjuntura, né? Eu acho que acho que é importantíssimo a gente ter trabalhos como o teu no nosso curso, né? São trabalhos que mostram a maturidade que o aluno deve chegar. E quando eu falo maturidade, eu falo exatamente esse controle das muitas escalas numa resposta muito pertinente. Gente, acabou meu tempo, né? Mas é isso, então. Parabéns. Obrigada, Samuel. Bom, Ramão, então, faço agora as minhas considerações. Primeiro, então, queria te cumprimentar, né, pela apresentação. Acho que, né, como o Samuel falou, nós tivemos o privilégio de participar desde o início do teu processo, né, então é ótimo, assim, a gente conseguir ver vocês do início ao fim do trabalho, assim, né, e eu fico feliz porque eu acho que o teu trabalho é um trabalho que tem muitas qualidades, né? É um trabalho bem elaborado, né? Com todas as etapas, né, que eu acompanhei, elas foram, né, todas elas bem elaboradas, aí desde a escolha do teu lugar, da análise do lugar, das suas, né, das suas entrevistas, do teu envolvimento com o tema, da relevância do tema, né? Como o Fábio disse, assim, o lugar, né, a escolha do lugar desse pedaço né, desse lugarzinho da cidade de Tupanciretã, que tem essa vocação para acolher essa atividade que, né, tem tantas delicadezas assim, né, na questão de como, né, se posicionar e o que comunicar, né, para o conjunto da sociedade. Então, tu está de parabéns. Eu, na verdade, também assim, né, concordo com os colegas em algumas questões. Assim, eu acho que, né, a gente tem várias coisas em comum em relação às observações. Eu acho que o teu trabalho, de forma geral, né, eu coloquei aqui que o projeto atende plenamente os objetivos da etapa, está de acordo com o tema-problema proposto por ti, também está muito bem inserido no contexto da cidade, do bairro, né, tem uma relação com o entorno, embora, né, eu tenha sentido falta, né, da modelagem das 2 casas, né, que são lindeiras ali, que tu poderias, pelo menos volumetricamente, ter colocado elas ali, porque eu, quando vi ali numa das fotos, tem uma das casas, inclusive, se não me engano, na rua do acesso principal,
que ela é, inclusive, uma casa com um telhadinho de 2 águas, assim, bem ao estilo do que tu estás propondo. Então, eu acho que isso ia enriquecer, inclusive, a tua proposta, ia reforçar um pouco a tua ideia, né, dessa inserção, dessa proposta que, como o Fábio disse, parece um conjunto de casas inserido aí no bairro, né? Então, acho que poderias ter acrescentado na maquete volumétrica, na maquete geral, esses volumes, né, dos lindeiros. Depois eu coloquei, então, que ele está ótima solução formal, a resolução das fachadas também, né, a questão dos acessos. Acho que tu fizeste uma opção, né, de acessos que está bem interessante, embora o zoneamento da área, né, que vai precisar do carga e descarga, realmente concordo com o Fábio, né, tenha ficado um pouco distante do acesso de serviço, mas acredito que pelo tamanho do projeto também isso não vai ser uma coisa tão problemática, então né, aquelas questões que a gente, por solução de projeto, acaba tendo que priorizar. Então, acho que também dá para relativizar nessas questões. Ótima representação gráfica 2D e 3D, com demonstração das ambiências propostas para os diferentes espaços internos e internos, externos e internos, né? E aí algumas observações, assim, também que vão ao encontro dos colegas já falaram, né? E algumas outras também, assim, pequenas observações. Ali no passeio público, né, eu acredito que essa solução com grama, né, e principalmente ali no acesso do portão ao pátio central, eu acho que não é uma solução adequada, né, pela questão, inclusive, da acessibilidade das pessoas que têm visibilidade, né, reduzida. Então, eu acho que o passeio público gramado é uma coisa que não é uma boa solução. Acho que ter ali alguns bancos, né, e ter algumas floreiras, interessante, mas a pavimentação acho que não precisava ser gramada. Depois também eu queria, acho que aquela questão ali da cozinha, atrás da cozinha, aquela mesa, nós conversamos um pouco, né, na banca anterior, do excesso de pérgolas que tinha naquela parte de trás, e aí depois tu removeu todas. Eu acho que não era o caso, né, eu acho que aquela mesa ali junto à cozinha poderia ter uma proteção pergolada, aquele lugar podia ser uma espécie de churrasqueira, um lugarzinho, né, como comentou o Samuel ali, eu acho que a cozinha ela poderia ter essa relação também ali da rua, com esse apoio dessa pérgola sobre a mesa ali, que está contígua, né, ao espaço da cozinha. Uma outra coisa também é que nos cortes, né, tu escolheu passar os cortes em lugares onde a gente não consegue ver a solução do reservatório superior, né, se esse reservatório conseguiria ficar inserido, né, debaixo dessa cobertura de telha, se a gente teria altura de coluna d'água para os chuveiros, né, porque a gente está trabalhando com chuveiro elétrico, provavelmente, então tu teria que ter uma altura desse reservatório, uma capacidade dos reservatórios. Então eu acho que essa questão, essa solução técnica dos reservatórios, que eu acho que até a gente já tinha comentado isso na banca passada, né, eu acho que tu acabou passando por cima disso, e eu acho que é importante sempre a gente passar os cortes nesses lugares emblemáticos para a gente poder realmente ver, será que a altura do telhado é essa mesmo? Aonde é que eu posiciono meu reservatório superior, né? Vai ser sobre a cozinha? Será que essa cobertura da cozinha vai ter essa altura? Então, eu acho que esses são os elementos que me pareceram, assim, né, que faltaram, né, e aí, né, junto com os colegas, coloquei aqui, né, que poderiam ter sido apresentados, porque eu achei legal a tua sacada, Ramon, assim, ó, que tu conseguiste fazer as ambiências do teu projeto, todas elas no 3D, porque tu tem, né, uma ótima representação gráfica, que foi ótimo. Só que o que acontece, né? Tu precisa ter algumas coisas detalhadas, né? Algumas coisas definidas, principalmente porque é isso, como o Samuel falou, né? O dormitório, né? Como é uma casa de acolhimento, ele é um elemento importante, assim como o berçário. Então, talvez ter detalhado melhor algum interior, né? E as esquadrias, sobretudo, e esses brises, né, que aí também concordo com os colegas, essa questão do funcionamento, do peso, né, quem é que vai manipular isso, então toda essa questão acho que ficou um pouco pendente, né, mais para o final do trabalho ali, esses detalhamentos, porque tu usas essa última prancha, né, que é a prancha 7, praticamente para fazer essa maquete, né, da alvenaria externa, e esse detalhe da laje do pilar e da viga, mas eu acho que poderias ter utilizado melhor, né, selecionado melhor os elementos de detalhamento aí nessa prancha 7, na minha opinião, embora, né, porque eu acho que a gente conseguiu ter uma boa ideia do teu sistema estrutural e da tua resolução estrutural nos cortes, né, ampliando os cortes, a gente consegue ver que tu fizeste um desenho bem direitinho, tá bem feito, mas aí, então, eu acho que essa prancha 7, ela poderia conter esses outros elementos mais importantes da gente detalhar, né, para o projeto realmente acontecer a contento.
Então, acho que é isso, Ramon. Assim, eu quero te dar os parabéns, né? Dizer que tu tem uma ótima desenvoltura na apresentação do trabalho, né? Tu tens uma oratória, né? Isso é fundamental na nossa profissão, né? A gente poder saber se comunicar, saber apresentar a nossa ideia, justificar, enfim. Então, quero te dar os parabéns. Aí, eu acho que o teu trabalho tá muito bom para etapa. Parabéns. Não sei, agora tu tens um tempo, Ramon, tu tens 10 minutos aí também para te colocar e falar, e o professor também, o professor Olavo também pode se manifestar também, aí tem 5 minutos para fazer a sua colocação. Muito obrigado por todos os comentários, acho que me ajudou muito também. Em relação a algumas coisas que comentaram, por exemplo, do zoneamento em relação à cozinha, estar próximo da despensa, acho que era a minha principal dúvida do zoneamento quando eu estava fazendo ele, porque realmente essa distância ela estava me incomodando um pouco. Mas eu levei em consideração que as monitoras, as funcionárias que trabalham na casa de passagem, não são, por exemplo, são 2 por turno, mas elas não são 2 monitoras, elas são uma monitora e uma servente. Então, a servente, além do trabalho que ela teria, de fazer comida, algum tipo de limpeza, ela também tem a função de monitorar a criança. Então, eu acho que pesou mais esse lado de estar numa posição mais estratégica e visual, assim, no ambiente, do que o próprio percurso, assim, digamos. E como a professora Kátia também comentou, por ser uma edificação pequena, assim, então eu acabei pendendo mais para o lado do que é agora, né? Da cozinha, um local mais de monitoramento também, né? Em relação aos banheiros, eu acho que eu coloquei no corte também, que são as paredes internas são todas paredes de meia altura, então a ventilação aconteceria naquela janela atrás do PNE, e em relação também à caixa d'água, eu coloquei a caixa d'água, acho que aparece no corte. Ela está em cima da área de Então, eu não serviço. vi, tu me desculpa, não vi, a prof não viu. Se quiser, eu posso até compartilhar, acho que no corte que eu tenho aqui, mostra, só para mostrar, assim, só para ter Eu vi os informação, né? 2 cortes. Pode Aparece nesse mostrar. corte aqui, que tem são 3 reservatórios de 2 Ah, mil. e os reservatórios. E tem um outro corte também que ele passa nesse sentido que pega de frente. Então ele tem o mínimo, né, que seria 1,5 metro acima do ponto da água do chuveiro. Então, mais ou menos seriam esses pontos assim que eu lembro assim de alguma. E muito obrigado por todos os comentários. Eu acho que me agrega muito e no futuro, se eu for fazer alguma modificação, alteração, até para deixar 100% redondo esse projeto para utilizar como portfólio alguma coisa, eu acho que o comentário de vocês vai ser extremamente importante para mim. Não digo finalizar, porque sempre vai ter uma pontinha aqui, uma pontinha ali, mas deixar o mais redondo possível, né? E muito obrigado. Legal, Ramon. Legal, não vi, me passou. Legal, valeu o tempo aí de explicação. Olavo, então, fica à vontade aí também para te manifestar. Não, eu acho que, na verdade, só para constar, minha fala seria no final, depois da aprovação ou não, para não influenciar muito. Ok, tá bem, eu tá bem. Então, acho que vocês podem dar nota, daí depois eu comento alguma coisa. Joia. Eu novata como presidente de banco é muito Normal, bom. tranquilo. Tá, beleza. Então tá, gente. Então a gente vai sair agora, vai entrar no outro link para fazer a finalização e aí depois o professor Olavo se manifesta, então a gente vai retornar aqui daqui a pouco, tá? Até daqui a pouco. Agora a gente fica aqui conversando e fica tudo gravado depois, para o Ramon poder voltar e... Conferir depois. E aí, terminou então? Agora já está com a cervejinha do lado? Eu vou encerrar a gravação aqui. Eu vou encerrar a gravação. Não, pode deixar, Kátia. Pode deixar, porque daí deixar? Fica a aprovação, a reprovação dele gravada depois, quando vocês voltarem. Tá legal, então eu vou deixar, tá bem. Tá? Tá, joia. A pessoa só tem que tomar cuidado para na saída não botar encerrar para todos, que às vezes acontece.
Não, mas acho que eu não preciso comentar nada para ti, né? Acho que tu já sabe o que eu falaria já. Sim. Mas tá de parabéns, parabéns. Acho Muito que nem obrigado. vai esperar agora, acho que tá tudo tranquilo. Uhum. Mas parabéns. Acho que Muito obrigado. as considerações do professor ali foram muito pertinentes, muito bacana. Acho que ele teve uma visão bem apurada, assim. Se tu Sim. tiveres interesse de continuar detalhando para portfólio, coisa do tipo, os apontamentos deles são bem, bem certinhos, acho que do complemento que faltou do teu trabalho. Tá. Depois dá uma revisitada se for o caso aí, já vai ficar gravado. Mas é isso, eu vou esperar eles aí também, dar uma atenção pro Cria aqui, que tá, daqui a pouco vai dar apetite.
E a tensão aumenta a cada segundo. As bancas sequenciais é curioso, né? Aí vai tá a Luísa esperando na banca dela, não tem ninguém na sala. Tá ela lá vazia com a banca esperando, depois acaba aqui e a galera migra para lá. Né? Eu tava até comentando isso aqui com a Letícia, que já é às 3 agora, né? Logo em seguida, que 7 minutos. Bem corrido. Isso, ela deve estar lá, sala vazia. Aí daqui a pouco vem a galera daqui para lá. Mas nessa daqui começar a entrada. Samuel disse que está demorando aí porque está tendo muita divergência entre os três, eles não estão conseguindo fechar uma nota lá. Não, tô brincando, calma. Só tiveram problema com o link, daqui a pouco estão aparecendo. Me assustou agora. Essas piadas essa hora do campeonato não precisava, né? Tá louco.
Banca demorada essa. Ficamos conversando sobre o trabalho do Ramão, mas foi ótimo. Ramão, então, né, nós conversamos e tu estás declarado, né, aprovado, né, com um ótimo trabalho, um excelente trabalho, né, com competência, né, com uma ótima apresentação oral. Então, parabéns aí para ti, parabéns para o professor Olavo também, né? E então gostaria então agora, Olavo, de, né, deixar a palavra para o Ramão também, um pouquinho, um espacinho, se quiseres fazer alguma colocação final, Ramão, e abrir a palavra para o professor Olavo. Não, só parabenizar ao Ramão pela excelente conquista, agradecer ele por ter escolhido, foi bem gostoso orientar ele durante esse período e espero ter uma vida profissional de sucesso aí pela frente. Agradecer a vocês pelo tempo dedicado, né, de olhar o trabalho com carinho, pelos apontamentos também. Não é uma construção só do orientador, de forma alguma. Os apontamentos que vocês fizeram foram extremamente relevantes e guiaram a construção desse trabalho, né? E agradecer ao professor Fábio pelos apontamentos agora finais, que eu acho que fecharam com chave de ouro. Considerações que às vezes a gente tem uma visão, um túnel de visão, assim, né, que a gente pega aspectos da proposta que o aluno está muito focado e a gente acaba se debruçando sobre o desenrolar daquilo ali, né, e o polimento daquelas ideias, e por vezes a gente deixa alguns aspectos tão importantes em segundo plano, e mesmo que a gente olhe e fale assim, olha, isso aí vai ser notado, isso aí a gente tem que pensar, isso aí tem que... Mas aí, né, no dia a dia de desenvolver, acaba que a gente acaba priorizando outras coisas. Mas eu realmente fiquei muito feliz com os apontamentos, porque é uma visão bem apontada do que o Ramon vai enfrentar daqui para frente, quando a gente vai efetivamente pegar e tornar isso um objeto construído, né, e que vai ser usado no dia a dia pelas pessoas, e que vai ser construído por outros profissionais que vão ter que efetivamente executar aquilo que está no papel, né? O papel aceita tudo. Então, já falei aí, né, nesse ínterim para o Ramon pegar e levar isso rever esses apontamentos e se dedicar um pouquinho, tendo um tempo ainda, desenvolver um pouquinho como portfólio para depois apresentar isso aí daqui para frente. Então, muito obrigado à banca, parabéns ao Ramon e é isso da minha parte. Queres fazer alguma colocação, Ramon? Eu só gostaria de agradecer, muito obrigado a todos, pelo professor Fábio também, por toda a banca também que me auxiliou, que nem o professor Olavo comentou, que me auxiliou desde o primeiro semestre, o professor Olavo também que me ajudou muito, e muito obrigado por tudo, e todos esses apontamentos que eu comentei vão melhorar ainda mais o projeto agora, quando eu for tentar melhorar ele ainda mais. E muito obrigado por tudo. Então tá, gente, eu agradeço a todos, agradeço o professor Fábio mais uma vez, né, por ter aceitado participar da nossa banca, agradeço ao professor Samuel, ao professor Olavo, agradeço ao Ramon, e encerramos então essa sessão de hoje. Parabéns, Ramon. Até mais. Tchau, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado, até mais. Parabéns. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. O Fábio até amanhã, é isso, Fábio? Amanhã tu vai contribuir também, não? Não, acho que não. Acho que era a minha única banca. Vou até dar uma conferida. De TCC 1, não? Não. Não. Ah, tá. Então eu que me atrapalhei aqui. Não, foi bom ter falado. Eu que me atrapalhei. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Valeu, Ramon. Parabéns. Tchau, presidente. Valeu, Tchau, valeu. A presidente fica até o fim.